meu nome é Gláucia, sou nutricionista, formada pela São Camilo, né? A Simone, minha amiga, também nutricionista, apesar que você vai se apresentar, né, Simone? Nós estudamos juntas e nós temos um projeto desde o ano passado de culinária saudável, né? E agora, por conta dessa pandemia, a gente se uniu novamente para conversar um pouquinho, aproveitar a parceria que a gente já estava fazendo e conversar com as pessoas, né, para dar algumas dicas. E a de hoje é a respeito das principais refeições que sejam rápidas e fáceis. Sim? Pode se apresentar. Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite, Claudenir, Vanessa, amigas da Gláucia. A Van entrou agora. Então, hoje eu acho muito importante, porque a gente sempre fala de refeições rápidas, né? Como lanche, lanchinho. É bem importante a gente falar, eu acho pertinente, as refeições, as principais, né? O almoço, o jantar. Não precisa ser o tradicional que a gente está acostumada, né? Mas precisa ter todos os nutrientes num prato. Eu sempre falo que o ideal para um leigo ficar um prato bem colorido. Se o prato estiver bastante colorido, é um prato bastante saudável e nutritivo. A gente conversou na live passada a respeito de algumas dicas de lanches e café da manhã. Pelo menos o feedback que nós tivemos foi bem positivo. As pessoas gostaram muito das dicas, né, Simone? E hoje a gente quer replicar isso agora para as principais refeições, né? Então, Sim. conversando eu e a Simone, a gente falou, então, o que seria interessante a gente passar de dicas para as pessoas, né? Primeiramente, pessoal, esboçar um cardápio, né? Para ter um referencial, ter um norte. Então, como é que poderia ser feito isso? De duas formas. Ou a pessoa avalia o que ela já tem à disposição em casa, seja na geladeira, na despensa, faz um check-up lá do que está sobrando, olha a data de validade, o que está próximo, o que poderia ser utilizado e cria um cardápio utilizando aqueles itens. A outra situação seria o quê? Esboçar mais ou menos as preparações que vocês desejam e fazer a lista de compras, né? Isso é legal para não ter desperdício e também para a pessoa não perder tanto tempo planejando o que vai fazer, né? Já agiliza para caramba. A gente pretende futuramente também fazer uma outra live, né, Simone, com umas dicas mais definidas a respeito de pré-preparo, né, que para você já ter esse estoque em geladeira ou nos armários, o que pode ser feito, para na hora de montar essas refeições também já está simplificado lá à mão e facilitar e agilizar muito o dia a dia. Hoje, as nossas dicas serão assim, do que normalmente as pessoas já têm em casa, que possam, com pouco tempo, preparar refeições rápidas. Então, algumas preparações, pode ser que alguns de vocês já façam, mas eu acredito que algumas dicas que nós vamos dar aqui não é rotina alimentar das pessoas, né, Si? Não. A gente pode... Hã? Não, que eu vi que a Nanda pôs que ela escorrega Oi, nos doces. Dani! A Oi, gente Dalinha! conversou hoje, né, Simone, que a gente quer fazer uma só de doce, para adoçar todo mundo, né, Simone? Sexta-feira que vem a gente vai falar de sobremesas saudáveis. Aguardem. Hoje é o almoço e o jantar. Já vão Chega na anotando aí as sobremesa. perguntinhas, né? Eu vou fazer o que você fez a semana passada. Escrevem o que vocês acham que tem de errado na refeição, seja no almoço, no jantar, para ficar dinâmico, né? E a gente corrigir também e abordar as dúvidas de vocês. Às vezes, o assunto fica muito técnico e é legal a discussão com as dúvidas, né, direto de vocês. É claro que a gente vai seguir um roteirinho, mas é legal colocar as dúvidas. Eu vi no início que falaram que o jantar
tem alguém que falou sobre o jantar, né? Que não é muito correto. Então, a gente vai falar das duas refeições que podem ser iguais, né? Mas normalmente o jantar, ele sempre é um pouco reduzido em relação ao almoço, né? Mas a gente pode seguir o mesmo critério no prato, né, Gláucia? Isso, a gente vai dar algumas dicas de refeições mais consistentes que poderiam ser usadas no almoço e umas mais leves, umas opções leves para o jantar. Então vamos Sim. começar. Oi, Fernanda, oi, meninas que chegaram agora. Para quem chegou agora, então a gente começou a conversar a respeito que para iniciar tudo isso precisa de uma organização, a começar pelo planejamento do cardápio, tá? Então, feito esse esboço, seja com os itens que vocês já têm em casa ou que vão adquirir, o que a gente sugere, né, para que tenha de ingredientes, que a gente chama ingredientes chaves, porque eles são versáteis e vão possibilitar o preparo de várias coisas, que é interessante sempre ter em casa. Então, o ovo, né, tanto que também foi a dica do café da manhã e do lanche. Oi. Deixa eu só te interromper, só para a gente falar o que a gente entende para colocar no prato. Antes de falar dos ingredientes, eu acho que o que é importante ter no almoço e no jantar, né? Então, assim, uma regra, tá? Isso a gente pode ir acomodando, como a gente está vendo aqui, muita dúvida sobre o jantar. Mas, via de regra, entendem? Eu não consegui, eu queria fazer um prato bonitinho para mostrar para vocês. Mas assim, 50% do prato a gente tem que colocar folhas verdes e legumes. 50% do prato. Então, metade do prato de legumes e folhas. Simone, quantos legumes e quantas folhas? O ideal seriam 2 folhas, né? Então, seria uma cozida e uma crua. E legumes, o que vocês quiserem. Tem uma imensidão. Exemplo, cenoura ralada, cebola, tomate, beterraba, mandioquinha, enfim. A gente pode colocar metade desse prato. Se bem que mandioquinha, não. Mandioquinha é para o outro... né? Fala alguns, Gláucia. Chuchu, eu ia falar quiabo, mas eu sei que é o que você não gosta, mas eu adoro. Quiabo, chuchu, berinjela. Berinjela, abobrinha, né? A gente coloca meio prato. Meio prato. E assim, a dica que eu dou sempre é sempre comer primeiro a salada, né? Porque você vai começar já a mastigar, para começar a ter a saciedade, né? Se você ataca primeiro os pratos quentes, você come muito e esquece da salada. Então, a salada vai ter a fibra, né? Que vai começar a promover a saciedade. Então, é o primeiro ingrediente, é metade do prato de legumes e folhas. 25% do prato, a gente vai colocar uma proteína. A gente vai falar de todas, mas uma proteína. E 25% seria um carboidrato, né? Aí a gente também vai falar sobre esses carboidratos. Tem vários, tem diversos e tem diversas proteínas. A gente vai falar de pessoas que eu já vi aqui o Daniel, que é vegano, que está ouvindo, então a gente vai falar sobre proteína vegetal, mas a gente também vai falar da proteína animal, até para vocês aprenderem a entender sobre o vegetariano, ao vegano, a gente vai dar todas as substituições. Então, eu acho que, via de regra, jantar e almoço é a mesma coisa. O que vai mudar são as preparações. Para o jantar, alguma coisa mais leve e para o almoço, alguma coisa com mais substância. É isso. Sabe, Simone, eu também faço a mesma recomendação para os pacientes e uso essa recomendação de iniciar a refeição pela salada, que dá muito certo, né, por todos aqueles benefícios que você já citou, e até a gente prepara o organismo, né, pela mastigação, para a secreção dos ácidos que vão fazer a digestão desse alimento, né? Eu já não é nem 50%, eu inicio com um prato raso lotado de
salada. E como eu já tinha dado uma outra dica também, eu uso, eu tempero, aqui em casa, cada qual tempera a sua salada. E eu gosto muito de acrescentar as castanhas, acrescentar Sementes. gergelim, né? Que eu uso em potinhos, que já tem até uns aqui. Depois eu vou dar algumas dicas de preparo. Deixa eu até mostrar, cadê? Ai, tem tantos. Não sei se dá para ver. Aí eu já levo para a mesa, isso aqui é gergelim branco e gergelim preto. Aí você polvilha nessa salada, aí é legal colocar também alguma castanha. Então esses potinhos já facilitam, já deixa na mesa também, né? Para não ter desculpa de não comer um pratão de salada, né? Procurar sempre diversificar os molhos para incrementar, nada de molho pronto, tá? Os molhos feitos com ervas secas, esses molhinhos ou com iogurte, fica muito bom. Com limão, né? Que já começa, o limão pela vitamina C já é importante, né? Na absorção do ferro, então já começa pela salada. E uma dica para os veganos, eu até falei a semana passada, o óleo de linhaça, que até na salada a gente pode pôr meio de azeite, meio de óleo de linhaça, que ele é um pouquinho amargo. Eu faço isso também. Ele não tem um sabor específico, mas ele supre as necessidades da B12. Para quem não come carne, é muito importante estar se alimentando com óleo de linhaça, né? Eu faço essa mistura dos dois óleos, né? E eu coloco aquela chimichurri desidratado. Eu primeiro hidrato em um pouquinho de água, depois eu acrescento o azeite para dar um pouquinho de espessura, né? Aí, se for necessário, eu coloco uma colherzinha de mostarda para ele ficar um pouquinho mais espesso na hora de colocar a salada. Fica super gostoso, né? Dá um saborzinho diferente para a salada. Então, pessoal, ó, pensando já nos itens que a gente vai preparar, lembrando que nessa lista vai ter que ter várias hortaliças, né? Lembrar de trazer para casa alguns ingredientes, como eu estava falando, por começar pelos ovos, né? Que tanto vai servir para o café da manhã, que a gente já falou na live anterior, e para as principais refeições ele acaba também sendo um ingrediente muito usado, tá? Então, o ovo, eu gosto de recomendar também um macarrão, de preferência integral, que também dá para fazer alguns itens que a gente vai falar aqui. Ter atum ou sardinha, ou os dois, né, em lata, que tem uma validade bem grande também, vai ser útil para preparar alguns itens, né, daqui. Com relação às hortaliças, dando preferência, lógico, para o que for fresco, mas, né, tanto eu quanto a Simone, a gente recomenda também o uso dos congelados, né, que nada mais é um processo térmico e ele não vai ter os aditivos. Então, é preferível usar um brócolis congelado do que não ter nenhum brócolis na geladeira ou esquecer ele lá até ele ficar amarelo e ir para o lixo, né? Exato. Então, até a Simone também teve experiência, ela trabalhou para uma empresa de hortifruti, né? Congelados, eu trabalho desde o ano de 99. Então, nossa, assim, Bonduelle, tem a Ávico, tem a última que eu trabalhei foi a Nutris. Então, assim, congelados, vegetais congelados, muita gente tem medo e fala, tem muita química, não é natural. É 100% natural, sim. Tem uma oferta gigante hoje no mercado. Às vezes é muito mais barato do que o ingrediente fresco da feira. E um atributo que eu acho fundamental quando a gente fala de vegetais congelados, seja couve-flor, brócolis, aquelas misturas, né? Super prático. Ela sai da fazenda, sai da terra, já vai diretamente para a indústria, ela é processada, ela é limpa, higienizada e branqueada e vai direto para o túnel de congelamento. Então, ela não tem muita manipulação, é quase zero a manipulação. Se for, é uma pessoa que manipula. Já os ingredientes que vão para o supermercado, para a feira, existe uma imensa manipulação. E visualizando e pensando hoje, né, do mundo hoje, com
com toda essa restrição de manipulação, o ideal seria o congelado, né? Tanto pela praticidade, pelo porcionamento, né? Você vai comprar 1 quilo de brócolis, esse quilo de brócolis é todo o que você vai utilizar para a tua alimentação. E as misturas, a mesma coisa. Tem mistura para fazer maionese, tem a mistura para fazer salteada. Sopa. É uma imensidão de ingredientes que você pode utilizar. Eu faço muito omelete, eu refogo um pouquinho os legumes e faço omelete. Então, dá para pensar em diversos, com os produtos, igual o natural, só que você deixa na sua geladeira e você vai utilizando conforme a necessidade, né? Tanto, né, Simone, que ultimamente a couve-flor e o brócolis são 2 itens que a diferença é brutal do congelado, que sai muito mais em conta do que in natura, e a perda é zero, né? É zero. Aí, ó, a Castelo, ela usa também brócolis, couve-flor e ervilha congelados. Perfeito. Até a ervilha, muitas vezes, é uma opção até melhor do que a em lata, porque a em lata, dependendo da marca, ela contém muito sódio, né? Que é uma forma de conservar, é o sal, mas essa quantidade de sal varia de fabricante para fabricante. Também é importante dar uma olhadinha. Tem algumas hoje que elas são sem sal, elas são natural, né? A conserva é natural, então não contém sal, mas o ideal seria congelada. Oi? O congelado é mais fácil, é o congelado que é mais fácil de não conter sal, né? Mas acho que, se eu não me engano, eu acho que a Bonduelle, ela tem uma linha hoje, zero sódio. Menos. Zero. Não sei se é zero, eu acho que é menos. Não, tem a zero, tem a menos e tem a normal. Tem 3 tipos hoje no mercado. Não são em todos os mercados, mas já existe. Mas o ideal seria o congelado, né? O ideal seria o congelado. Então, ó, pessoal, para quem está entrando agora, oi, Joel, tudo bem? Rafa, a gente está falando a respeito de alguns alimentos que a gente considera chaves para ter em casa, para, no caso de fazer uma refeição rápida, ter esses itens disponíveis. Então, nós já falamos dos ovos, da presença do macarrão, de preferência o integral, né? Atum ou sardinha em lata, que é prático, a validade é extensa. Das hortaliças, tanto frescas quanto as congeladas. As congeladas a gente viu que é uma praticidade, né? A gente consegue até um preço mais em conta. Dos feijões, né, Simone, também muito interessante para as pessoas que são veganas e também com... Feijão não é só cozido que se come, tá? Existem várias formas de se preparar também feijão. Feijão seria interessante ter não só o feijão carioca, um outro tipo de feijão, como outras leguminosas, que é o caso do grão de bico, que a gente gosta também bastante, porque dá para fazer romos, dá para colocar na salada, dá para colocar junto com um bacalhau, dá para colocar num cozido, e por aí vai, né? Outro item, você quer falar alguma coisa? Não, o grão de bico a gente usa bastante também para fazer a base de hambúrguer, para vegano, vegetariano, né? Todas as leguminosas, para quem é vegetariano e vegano, ele substitui ele é uma proteína vegetal. Então, quando tira a carne, muitos pacientes também ficam obesos quando entra no mundo vegetariano e vegano. Por quê? Porque a substituição, quando você tira a carne, você precisa substituir por outro ingrediente. Normalmente as pessoas substituem por carboidratos. E não é o correto. O correto é substituir por uma proteína vegetal. O que é a proteína vegetal? A proteína vegetal são os grãos. Então, é o grão de bico, a lentilha, o feijão, todos, né? Feijão preto, feijão branco, feijão carioquinha. Então, a ervilha. É essa a substituição para carne, né? Não é massa, não é batata. Você está perdendo a proteína. Então, o que acontece? Você consome uma caloria, uma quantidade maior por conta dos carboidratos e você engorda. Muita gente fala, eu virei vegetariano e engordei. Sim, porque não foi a troca correta. Você tem que trocar proteína por proteína. Então, a proteína vegetal são todos os grãos, as leguminosas, né? Tem gente que fala grão, mas o nome certo, a nomenclatura é leguminosa.
Outro item também que a gente acha super importante ter é o tomate pelado em lata, né? Que ele só é conservado em sal. É sempre bom conferir se o fabricante realmente segue essa linha, né? Ou a passata, que normalmente é aquele molho que vem em vidro, que também só com sal, né? Que ele também é bem prático para fazer alguns itens que a gente vai mencionar. Ele é uma mão na roda. Melhor, né, do que um molho industrializado que tem glutamato monossódico, tem acidulante, tem uma série de conservantes, tem açúcar, tem amido, né? Então, para algumas pessoas que têm restrição, às vezes nem imagina, não, molho de tomate é só tomate. Aí você vai ler lá na descrição dos Os ingredientes, ingredientes, né? uma série de coisas lá que a pessoa nem imagina. Isso é até interessante que outro dia, até vou aproveitar, eu gosto muito de usar tempero seco, ervas, e fazer molhinho para salada. Aí eu estava fazendo compra de carnes, eu tinha um tempero meu que acabou, que é do Guedes, eu fui ver para comprar no açougue, aí me deu curiosidade de falar, deixa eu ver quais são as ervas que eles usam. Aí quando eu fui ver, tinha glutamato no meio. Eu falei, gente, aí eu peguei outros, todos daquele fabricante, ele incluía o glutamato nas especiarias, nas ervas lá. Eu falei, que sacanagem. Aí eu peguei e deixei. Eu falei, não, ó, esse eu não quero, É né? para Esse não vale a realçar pena. sabor, né? É para dar o É. diferencial. Tem que ficar Bom, esperto. tem que ler Então, do tudo. molho, então, do tomate, só outro ingrediente que se você compra o tomate pelado, às vezes é mais barato do que o tomate in natura, da feira. Então, se o intuito é fazer molho, utilizar o tomate para fazer uma preparação e não em salada, às vezes sai bem mais em conta o tomate pelado e a passata, né? E é natural. É. E é a sorte que, como está na lata, está conservado lá, ele vai durar muito mais tempo do que na geladeira, porque às vezes a pessoa Exato. até tem boa intenção, porque assim, molho, tomate para fazer molho, você tem que já vir destinado para trazer e fazer, porque ele amadurece, senão você acaba perdendo, porque ele vai estragar e se deixa no meio dos outros, estraga o restante, né? Tem que estar bem organizadinho. Sim. Outros itens seriam as proteínas, tanto uma carne moída, uma carne, a sua escolha, e um frango. A gente fala sempre da moída e do frango, porque dessas duas derivam uma série de outras preparações, né? Que é a nossa intenção depois comentar com vocês, como dividir essas carnes, o que fazer para agilizar o preparo. Isso não vai ser hoje, vai ser para uma próxima. Hoje a gente quer levantar as dúvidas de vocês, ver se as dicas aqui são aplicáveis, né? E facilitar depois a organização da refeição de vocês em casa. A gente vai dar dicas de branqueamento, né, Si? A gente só estou Sim. deixando o pessoal com vontade. Pessoal, eu vou começar a falar de uma preparação que a gente acha bem bacana, né, Simone? É bem versátil, fácil de ter esses itens em casa para montar uma refeição com base naquilo que a Simone falou no começo, né? De ter uma fonte de carboidrato, de proteína e os vegetais. A gente chama de saladão, né? Saladão por quê? Porque a maior parte é composto, né, dos vegetais, né, das hortaliças. Então, como é que a gente forma esse saladão? Vocês vão pegar tudo que for de folhas, né, de preferência uma variedade, alface roxa, alface americana, pode ser um repolho, agrião, rúcula, a escolha é de vocês, mas procurar sempre colocar algum folhoso, né, nessa Sim. preparação. Que mais que pode ser acrescentado? Aí depois colocar cenoura ralada, pode ser beterraba ralada, ervilha, milho, tomate, rabanete, o que mais aí? Chuchu, aí vai a escolha de vocês, tá? Eu falei esses itens que são mais ou menos os mais consumidos. Couve-flor, Palmito, brócolis também, né? champignon, tomatinho grapefruit, que é uma delícia, fica super bonitinho, né? Usar e abusar o que for do gosto de vocês, tá? Mas bem repleto.
Aí a gente vai precisar de um representante dos carboidratos, né? Que seriam o que a gente poderia acrescentar. Aquele macarrão que eu mencionei para vocês, que é interessante que tenha, né? Um macarrão integral, cozinhar uma porção, de acordo com a necessidade de cada um, deixar ele frio e acrescentar nessa salada, tá? Esse carboidrato vai te dar energia vinda do carboidrato. Poderia ser também o quê? Quinoa cozida, que também é um cereal bem bacana, bem nutritivo, bem interessante de usar. Algumas pessoas não conhecem, vale a pena, depois a gente pode até na outra live falar um pouquinho, né, do pré-preparo da quinoa, que eu acho bem legal. Poderia ser também o arroz integral, né? Mas arroz na salada não, melhor o macarrão. Croutons, né? Nos croutons. E depois acrescentar o quê? Uma fonte de proteína. Aí o leque se abre, né? Que aí é diverso. Vai desde as vegetais até as proteínas animais. Só para vocês terem uma ideia, para poder montar aí na cabeça de vocês. É mais ou menos que nem aquele estilo do espoleto, que é para massa. Aí inverte, ao invés da base ser a massa, no caso aqui o prato, a base são são os vegetais, tá? Então poderia acrescentar o quê? O ovo cozido, que é uma fonte proteica. Franguinho desfiado. Franguinho desfiado. Sabe aquele filé de frango que sobrou do almoço? Que ele tá frio, corta ele em lascas, já que ele já A Geni falou queijo também, ótimo. Queijo, corta ele com aquele cortador de frios, faz lascas. Macarrão integral come gelado na salada? É frio. Isso mesmo. O atum ou a sardinha que a gente falou para ter na despensa. Pode ser camarão, aqueles palitinhos de canicama, né? Que é fácil também ter no congelador, quando sempre ter lá à vista também facilita, né? E é congelado, vai durar bastante. Pode ser o grão de bico, para quem é vegano, que é uma fonte proteica, né? Pode ser o tofu. Que mais? Alguns tipos de feijões também fica legal, né, Simone? Colocar. Tem gente que não gosta, mas eu acho gostoso também comer o feijão frio, cozido. Grão de bico, o que mais? Pode ser bacalhau desfiado, né? Pode ser uma carne, sabe aquela carne que a gente faz lanchinho desfiado? Aquela carne também é super legal você fazer uma porção, desfiar, uma parte você reserva. Cogumelos, é verdade, adoro. Shimeji, então, maravilha. Vamos falando, porque a gente tem tanto conteúdo e na hora que vai falar, a gente esquece até qual legume, né? Então, vamos que ajuda. Então, aquela Sabe carne que é legal também, Gláucia? Filé mignon suíno. O filé mignon suíno é quase zero de gordura e é uma carne super saborosa. Eu gosto bastante. E dá para fazer... Faz que nem o lagarto frio? Faz que nem o lagarto frio. É uma delícia. Fica super bom gostoso. Aí, que mais que poderia ser? Essa carne que a gente faz o lanchinho, separa uma parte fria, né? Sem o molho, a outra parte você pode usar para deixar para fazer o molho, fazer algum lanche, e essa fria desfiar e colocar também, fica super bom, né? Azeitona, azeitona, a fonte de gordura. Sim. O que mais? Acho que de carne a gente falou tudo. Sim. Sim, né? A gente falou carboidrato, proteína, lipídio, né? Que aí é o azeite, azeitona, tem o queijo. Tanto amarelo quanto branco, pode colocar para agregar uma fonte de proteína. Com relação às gorduras, a azeitona, como a Simone já citou, podem ser as nuts, né? Castanha, nozes, o próprio azeite, diversificar azeite de oliva, aquele, esqueci, de gergelim, que é delicioso. Óleo de gergelim. Tá bom. O óleo de linhaça. Agora tem uma linha bastante grande de óleos, né? Da semente. Abacate. Tem bastante. Eu só não trouxe porque eu achei o preço ainda meio puxado. Eu falei, deixa ele popularizar, porque estava um pouquinho puxado. Ele é bem diferente. Eu gosto bastante do de oliva, então a gente, quando vai experimentar algo novo, a gente vai muito com referencial, mas não é ruim, não. A única coisa ruim dele é o preço ainda. Precisa melhorar um pouco, mas é uma opção.
Que mais nesse saladão? Ah, e pode colocar outros complementos, né? Que é a sua vontade. Frutas, né? Aí pode colocar carambola, que fica uma delícia. A Elaine que Abacaxi, adora colocar na salada carambola, morango, manga, laranja. abacaxi, né? Abacaxi Abacaxi que é é, maravilhoso, é. né? Uva passa. E aí você pode colocar o gergelim também, que eu esqueci, ó, o Uva gergelim que passa, você... depende, né? Tem os amigos e os que odeiam. Então, Ah, uva eu passa, não adoro. sei. Eu Oi, também. Flávia. Flávia Bolhão, tudo bem? Então, pessoal, então a gente já falou dos vegetais usando, tá vendo? O item macarrão entra nessa salada aí que nós acabamos de mencionar, e o macarrão por si só, como uma preparação que também é super rápida e prática, né? Que pode ser feito rapidinho, se já tiver um molho congelado, é super rápido de fazer, pode fazer alho e óleo, né? Pode fazer com molho pesto também, super gostoso. Tem uma preparação que para mim é cara da praia, né? Sabe quando você chega da praia, varada de fome, aquela turma, e aí você fala, poxa, estou com fome, aí todo mundo quer tomar banho, tirar o sal do corpo, mas ao mesmo tempo está com fome, fala, quem vai fazer o almoço? Né? Quem vai preparar a refeição? Tem um macarrão que é feito numa panela só, né? Na panela de pressão. Vocês conhecem, pessoal? Que só suja uma panela, fica pronto rapidinho, mata a fome de um batalhão, problema resolvido, né? Alguém conhece como é que é feito? Coloca aí pra gente ver, deixa eu ver. Eu acho que ninguém conhece. Ninguém está Esse respondendo. macarrão, então eu vou falar um pouquinho. Esse macarrão, pessoal, é feito assim. Depois vocês dão umas pesquisadinhas. Ah, Nanda, não. Vocês pesquisam na internet, mas basicamente é você colocar na panela de pressão o macarrão cru, né? Um pacote, colocar uma embalagem de molho, né? 2 vezes a quantidade de água. Aí você coloca os temperos, né? Nada de caldo. A maioria das receitas tem um caldo quinoa lá, mas isso não é para usar, tá? Coloca ó, cebola, ervas, temperinho a gosto, sal. Orégano, né? E Que é gostosinho. manjericão com massa também fica super bom. E você vai tampar essa panela e ela vai ficar, quando começar a chiar, normalmente acho que são 7 minutinhos, você desliga e esse macarrão já está pronto. Aí existe, isso é o básico. Aí quais são as outras derivações? Você pode usar uma carne moída, às vezes até a que sobrou, pode usar frango, frango em cubinho, pode usar. Não gosto mais, para de vez em quando não faz mal, usar calabresa, né? Que também fica muito bom. Tá gostoso. Dá para colocar uma lata de creme de leite, ele fica um cremoso. Dá para colocar cubinhos de queijo, ele também vai ficar bem cremoso. Ele chega a ficar parecendo um risoto. Fica super gostoso em 7 minutinhos, sujando uma panela só. Ele é bem legal também, bem rapidinho. Sem Eu sujeira e sem faço, bagunça. falando de macarrão, eu faço um que eu, ao mesmo tempo, eu vou esquentar a água para o macarrão, eu já pego meu brócolis, coloco no micro-ondas 5 minutinhos, coberto com filme plástico, e frito meu alho no azeite. Aí, quando o macarrão está pronto, jogo o brócolis, o alho, e fica um macarrão alho e óleo com brócolis super rápido e delicioso. Se quiser, Deles... pode colocar uma linguiça ou toscana ou a calabresa. A toscana tem que fritar um pouquinho, né? Fritar não, eu gosto de só... Eu fervo ela para tirar um pouquinho a gordura e depois eu dou uma tostadinha nela e coloco junto. Então já fica uma proteína, um carboidrato e um legumes, né? Então fica super gostoso e nutritivo também. É um prato rápido. Atum, né? Também coloca lá, é de praia esse também, né? É o macarrão parafuso, atum, milho, ervilha. Você faz lá, fica delicioso. Se quiser colocar um molho vermelho ou um creme de leite, mas eu gosto só assim purinho, que é delicioso também. Então é outra opção e bem facinho, né? Falando, É. né, do macarrão, para a galera que faz dieta, né? Tem o famoso macarrão das dietas, que é o macarrão de abobrinha, que eu particularmente sou super fã, adoro.
ele emprega em várias preparações, não só como espaguete. Outro dia eu usei ele, sabe por onde? No meu yakisoba. Ficou super bom. A minha família fez, a gente fez o yakisoba, eu reservei uma parte para mim, e ao invés de pôr o macarrão do yakisoba, que é frito, né, no óleo, eu usei o meu macarrão de abobrinha e se comportou perfeitamente, ficou delícia, super saudável, né? O macarrão de abobrinha todo mundo conhece, pessoal. Sabe como é que é feito? Há um tempo aí, ó. Macarrão de abobrinha é feito com um cortador que é esse aqui, ó. Sem muita tecnologia, ó. Ah, Nanda fez a pizza de abobrinha ontem. Então, existem uns cortadores Gostoso. para macarrão, para fazer macarrão de abobrinha, nem precisa. Até eu já tenho, eu já tive, ele não funciona, ele até quebrou. Esse aqui é o mais eficiente para fazer o espaguete de abobrinha, tá? Aqui ele fica um pouquinho mais grosso e aqui fino. Normalmente eu uso esse aqui, tá? O mais grossinho. Rapidinho você vai deitar a abobrinha bem inclinadinha assim para passar no ralador, tomando muito cuidado com os dedos, que isso daqui é perigoso, ele corta. E aí, a partir que você ralou, só não usa o miolo, tá? Você pode usar o miolo da abobrinha para refogar e usar em outras preparações. Aí, com esse espaguete de abobrinha, você não precisa puxar, mas caso queira também dá para refogar ele no alho e óleo, dá para acrescentar camarão, o molho daquele tomate pelado, eu abro a lata, corto, dou uma picada grosseira dentro da própria lata mesmo do tomate, refogo com tempero, com alho, azeite, depois coloco manjericão, orégano e joga nesse macarrão de abobrinha, fica maravilhoso. Se tiver uma carne moída, uma almôndega, aí você vai acrescentando uma fonte de proteína, né, para poder dar mais saciedade. Mas esse macarrão de abobrinha é super Delicioso. 10. Também, aqui, ó. Joel A também come abobrinha, macarrão de abobrinha. a Muito bom o abobrinha macarrão de abobrinha. substitui a massa, né? Porque eu faço aqui muita lasanha de abobrinha. Tanto com abobrinha como para berinjela, eu faço bastante a lasanha e fica deliciosa. É o mesmo ingrediente que você usa com a massa de macarrão. Você pode também filetar, né, a abobrinha E o outro eu esqueci, o mandolim. No mandolim ou na faca, né? Mas eu faço na mão mesmo, na faca, a berinjela. Fica delicioso, dá para congelar. E quando você tem aquela fome e aquela pressa, você tem um prato delicioso, delicioso e super nutritivo, né? Eu sempre recomendo para os pacientes com carne moída. Sempre, assim, claro, para quem não é vegano e nem vegetariano, mas um molho que é super rico, né? E com carne magra, né? Sempre lembrando sempre da carne, sempre a escolha de uma carne magra, e faz uma maravilha, né? Com abobrinha, para lasanha, para rondelli, como a gente estava conversando, né, Glau? Rondelli. O rondelli tem um jeito que normalmente as pessoas fazem é dar uma grelhada, né, nas fatias, tanto da abobrinha quanto da berinjela, na frigideira. Aí um dia eu estava com um pouco de pressa, eu falei, deixa eu ver se isso dá certo. O que que eu fiz? Né, que foi muito rápido. Eu lavei o prato do micro-ondas, aquele prato de vidro, fatiei as fatias de abobrinha. Aí espalhei nesse prato do micro-ondas, polvilhei sal, né, com aquele moedor de sal, pus um pouquinho de pimenta do reino e deixei 30 segundos. Foi o tempo suficiente para as fatias ficarem maleáveis para poder colocar um recheio, né? E aí o que pode aproveitar de usar como recheio? Usar um frango que você tenha, espinafre. Outro dia eu fiz com ricota e espinafre. Ricota ou cottage ou algum queijo branco com tomate seco, fica delicioso. Com frango com requeijão. E aí depois você só coloca o recheio na fatia, enrola, coloca num pirex de vidro, coloca o molho da sua preferência e volta no micro-ondas. Então, assim, foi muito rápido, gente, porque fatiar é rápido, 30 segundos para ele amolecer, aí é o tempo de você, enquanto está no micro-ondas, você já virou num potinho o recheio, mistura, volta no micro-ondas, rapidinho você tem um rondelli de abobrinha delicioso, sem Muito bom. sujeira, sem...
sem ter aquele monte de louça na pia depois para lavar, né? Tem mais pergunta? Macarrão de abobrinha? Olha, tem bastante fã de macarrão de abobrinha. A Nanda, Joel, a Kelly, a Elaine Galhardo. Ai, que legal. A Nanda já foi, né? Fez até pizza também de abobrinha. É. Outro legume bacana, até que a gente não falou, mas é maravilhoso, é a couve-flor, né? Hoje a couve-flor você faz base de massa, você pode substituir o arroz, né? Mas a massa com a couve-flor hoje funciona muito bem. Até risoto, em vez você substitui o arroz pela couve-flor. Fica muito bom também. Sabe outra opção que eu lembrei também, né, já incluindo um vegetal? O tomate, né? Também muito prático de fazer. Tomate recheado fica super gostoso, tanto para consumir ele frio ou levar no forno para aquecer. É só cortar a tampinha, higienizar bem o tomate, né? Cortar a tampinha, tirar o miolo, passa um pouquinho de sal e deixa ele viradinho para ele escorrer um pouquinho da água. E aí, o que pode ser usado também de recheio? A mesma coisa. O frango desfiado com requeijão, pode usar uma mistura de queijos, né? Que mais, Simone? Espinafre. Outro dia eu fiz com uma mistura de queijo e coloquei gorgonzola, que é um pouquinho mais forte, mas aí usei um pouquinho. Aí você pode rechear esse tomate e consumir ele cru mesmo, ou levar no forno para aquecer. Eu já fiz das duas formas muito gostoso. Aí para comer com arroz, para comer com a salada, e sustenta bastante e rapidinho se faz essa mistura. A Vanessa falou da batata doce também. A batata doce funciona em várias preparações também, né? Escondidinhos, diversos. Maravilhoso. A batata doce tem um índice glicêmico interessante, né? É menor do que a da batata inglesa, então ela também dá saciedade por mais tempo e é uma fonte de carboidrato. Sim, muito bom. Tem as omeletes, né? Que a gente falou do ovo, daqui a pouco as pessoas vão perguntar, tem que ter ovo, vai fazer o que com ovo, né? Que a gente não falou nada. As omeletes, os muffins, né? Que também salgados, que a gente pode usar esse ovo para fazer uma omelete com queijo ou de vegetais, né? O que tiver disponível lá na geladeira, né, Simone? Eu faço bastante. Eu tenho até uma torta low carb com espinafre. Dá para usar espinafre, couve-flor, que você faz com ovo, creme de leite. Se quiser com requeijão, não é sempre que eu coloco requeijão, e queijo parmesão. Você bate essa massa, refoga o brócolis e espinafre, você coloca uma camada de cada e polvilha queijo ralado, põe no forno. Uma torta deliciosa, super prática, que você não fica pegando várias vasilhas. Uma só você bate e refoga na frigideira um pouquinho espinafre, fica divina e é uma torta com baixas calorias também, né? Com baixa... Pode falar. Não, pode falar. É que eu lembrei que a Vanessa falou da batata doce, essas dicas últimas que a gente está dando, é mais assim, já fica uma refeição mais agradável para o jantar, que é uma refeição mais leve, né? Não é um prato principal, né? E eu lembrei da batata rosti, né? Que eu até postei. Elas falaram, dá para fazer tanto com a batata inglesa quanto com a batata doce também, né? Essa batata rosti a gente passa nesse ralador aqui também, né? Eu fiz nesse maiorzinho, mais grosso, ela crua, e aí você tempera, aí põe páprica, cúrcuma, orégano, azeite, sal. Ela ia falar mesmo da batata rosti. É gostoso noz moscada. Dá um realçador de sabor da batata noz moscada. Muito bom. E aí a pessoa vai temperar essa batata crua já ralada, vai untar a frigideira da qual vai fazer, apertar bem essa batata ralada, colocar o recheio da sua preferência de novo. É o que você tiver disponível, o que você gostar. E nisso também dá para acabar utilizando algumas coisas que sobraram da geladeira.
cobre com mais uma porção dessa batata, aperta com a colher e tampa a frigideira, ou se for aquela tipo omeleteira, né? Em fogo baixo, pessoal, tem que ser em fogo baixo para dar tempo dessa batata cozinhar, né? Senão ela vai sair, porque a gente pôs ela crua, então ela tem que ir aquecendo aos poucos para ir cozinhando. Fica muito bom também misturar queijo parmesão na batata, para ela ficar mais douradinha e ficar com um saborzinho especial, também fica super bom e sustenta a beça. Essa batata rosti com uma salada, nossa, Rende, né? fechou. A batata ralada rende. Rende, dá para a família inteira e também, novamente, você consegue usar o que você tem de sobra, às vezes de uma preparação ou outra, uma carne moída, um frango desfiado, cogumelo, né, que nem a Dalila falou, que é super gostoso também, ou queijos, aí fica ao critério e a criatividade de cada um. Fica bem Sim. bacana. Oi, E, para não fugir à regra, você pode também bater um ovo e fazer, como o espanhol fala, tortilha, né? Que você coloca, você primeiro grelha um pouquinho a batata para não ficar crua, e depois você bate 2 ovos e joga na rostia ou rodelinha de batata, você pode pôr cebola, pedacinho de tomate, salsinha. Minha sogra faz muito isso, ela gosta. E meu filho adora também. Desde que eu me gosta. conheço, eu como essa preparação. É super gostoso e nutritivo, né? Porque vai a batata e vai o ovo, né? Fica uma refeição bastante reforçada. E também pensando em alguma otimização, né, do que já tem na geladeira, né? Fazer as sopas, né, Simone? Com os vegetais disponíveis, seja congelado ou já higienizado, que já está fácil. Sopa é um preparo super rápido de fazer, super gostoso. Agora, com a temperatura fria, é super interessante a gente consumir uma sopinha quentinha para aquecer. Hoje mesmo eu já fiz a minha, né? Pode ser feito também de feijão, né? Ervilha. E aí a fonte proteica fica a critério também das pessoas. Pode usar uma carne desfiada ou usar uma carne que sobrou, uma carne cozida que sobrou um pouquinho, que não daria para a família inteira, congela e quando vai fazer a sopa usa aquela carne cozida, né, para dar mais sabor na sopa. Pode usar cogumelo Paris refogado no shoyu, fica super gostoso também, né? Muito Carne bom. seca. O que mais de sopa? De grão de bico. Também Caldo fica verde, muito bom. que tem Caldo a verde. couve, né? Caldo verde. Até lembrando, não querendo ser chata, mas o e-book que eu fiz, se alguém quiser, manda para mim o e-mail no direct, não manda por aqui que a gente perde. No direct, é o meu da Gláucia, a gente direciona. O que eu fiz agora é do inverno e tem muita sopa, né? Muitas ideias aí com sopa com frango, de mandioquinha com frango, com carne moída. Tem o caldo verde com couve-flor. Tem algumas ideias diferentes para não ficar enjoado, né? Porque às vezes a pessoa faz sempre a mesma sopa e fica chato. Tem muita coisa que dá para fazer um caldo gostosinho, né? E bem saboroso. E até aproveitando também a dica da sopa, gente, eu sou a fã da biomassa, né? Sou a louca da biomassa, que eu gosto de empregar ela sempre que dá na alimentação. E as sopas também fica super fácil de acrescentar biomassa. E ela vai dar saciedade, né? Como a sopa normalmente dá um corpo na sopa, né, Gláucia? Dá uma cremosidade e também vai reduzir um pouco o índice glicêmico dos legumes, né? Porque tem batata, cenoura, cozido, eles aumentam o índice glicêmico e a presença da biomassa ajuda a dar uma diminuída na velocidade desse índice glicêmico. Também é bem legal também. Pessoal, o que vocês estão achando? A sopa de abóbora, é mesmo, sopa de abóbora cabotiã, eu adoro. Super bom também, dá para fazer ela no forno com alecrim e azeite, também fica super gostoso. Alguém já faz alguma dessas dicas? Já costumam fazer? Tem a turminha que faz
o espaguete de abobrinha, a batata Outra rostica e preparação, arriscada. Blau, é a panqueca. Também, muito fácil de fazer, muito bom e rápido. É, também. Uma ideia boa para a gente não ficar. É assim, muita gente fala, eu não tenho ideia. Olha quanta coisa a gente falou em menos de uma hora de preparações. E bem, assim, eu acho que se demorar meia hora para fazer alguma delas, é muito. Porque tem preparação de 15 minutos, de 20 minutos, bem rápido. Ó, a Você que Nanda você falou falou de que vai pan... fazer o saladão. Ah, faz sim, você vai gostar. E dá para fazer de formas diversas. Até para alguns pacientes, eu recomendo para levar, que às vezes tem dificuldade no que vai comer. Então, assim, é uma coisa fácil. Você pode ter aqueles copos próprios para salada, para transportar nas bolsinhas térmicas. E como você pode usar ingredientes diversos, tanto dos vegetais quanto das proteínas, não fica monótono. E é uma coisa Sim. rapidinha à noite também, uma refeição rápida, e de fácil digestão, você escolhe uns itens inteligentes lá para compor aquilo e fica super prático. Simone, Outra, uma você falou da receita panqueca, que deixa eu só falar para não fala. esquecer, né? Como tem vegano aqui, eu lembrei, tem a panqueca de creme de palmito, gente, eu amo, né, Dalila? Já fez panqueca de creme de palmito? É deliciosa. E tem também panqueca de camarão, né? Que não dá para fazer sempre, mas também com creme de camarão também fica deliciosa. Mas a de palmito é a minha xodó, Tem tirando a de uma, carne. tem um recheio que eu fiz que eu achei que não ia dar nada, mas é delicioso. É linguiça, espinafre e ricota. Também é bom, hein? Delicioso. Até no macarrão, como um molho de macarrão, você faz com aquele, como se fosse o rigatone. Nossa, fica delicioso. Delicioso. A Nanda está perguntando aqui se a panqueca é melhor com farinha integral. Sim. Dá para fazer também com aveia, né? E dá para É, acrescentar também espinafre na massa para ela que tem uma. Ainda não é na fase da bebezinha dela comer, mas recheada de brócolis também fica bom, hein? nossa, Pode colocar na massa para ficar mais atrativo para as crianças, o espinafre, pode colocar beterraba, cenoura. cenoura, aí faz uma de cada cor, e isso motiva a criança também a fazer a refeição. E além, até a É. gente gosta, né, daquele prato colorido, e a panqueca com a massa colorida fica bem legal, fora o nutriente que a gente está acrescentando nela também. Exato. Verdade. Eu Não, ia não, falar Dalila não esqueci. conhece a panqueca de palmito? A panqueca de palmito, depois eu posso até colocar, fazer um post, uma receitinha, mas basicamente é o quê? Você vai refogar o palmito, vai usar um pouquinho da água dele, né, para depois que ele está refogado, com os temperos, com cebola, com alho, pode colocar um pouquinho de noz moscada também, que fica muito bom, um pouquinho de pimenta, põe um pouquinho do líquido da conserva e em outro recipiente você vai diluir um pouquinho de maisena, né? E acrescentar naquele refogado para ele ficar um creminho, né? Nesse Espesso. palmito. E depois você recheia a panqueca, né? No caso, como ela é vegana, aí teria que substituir o ovo, né? Teria que usar a farinha de linhaça ou de chia para dar a espessura, para dar, né, a consistência de panqueca, porque não colocaria o ovo. Fica muito bom. Boa ideia. A Nanda falou que vai fazer quando ela chegar a hora. Fica lindo. A criançada adora. E já vai, é uma forma de servir também as verduras, né? Às vezes a criança não gosta na pura ou em outra preparação, você coloca, fica atrativo e depois vai servindo em várias outras, né? Como recheio ou na massa, até a pessoa. A criança ir Oi, interagindo e Marcos. gostando daquele legume, né, Simone? Eu vou te falar, nem é só criança. Muitos adultos falam, eu quero ser vegetariano. Aí você pergunta o que ele gosta de comer, ele fala, eu gosto de brócolis, eu gosto de brócolis. Não, mas não é só brócolis, né? Então, assim,
os recheios servem para a gente ficar mais próximo de um ingrediente que a gente não gosta, ou que não está habituado a comer. Eu sempre recomendo isso, colocar o que a gente não gosta, mas que é importante na alimentação, coloque em recheio de torta, recheio de panqueca, e vai tapeando o sabor daquele ingrediente até que, enfim, você coma o alimento, né? Então, é bacana a gente colocar sempre o coloridinho, como a Gláucia falou, o verde, o espinafre, a beterraba, a cenourinha. Cenoura. É fundamental. Eu tenho uma amiga que ela detesta couve-flor. Ah, ela não gosta nem de couve-flor nem brócolis. Aí outro dia eu comentei com ela, eu fiz um couve-flor gratinado, que é bem fácil, né? É só misturar o creme de leite com queijo, pôr sal, noz moscada, e eu cozinhei a couve-flor inteira na panela de pressão. Eu não soltei os floretes, então eu cozinhei ela inteira. Aí eu pus no refratário, cobri com essa mistura de creme de leite e queijo e gratinei, né? Ficou até, depois de dourada, ficou um pouquinho estranho assim, mas nossa, a gente ficou saborosíssima. Aí ela falou, eu vou tentar para ver se eu consigo gostar, porque assim, às vezes não gosta numa preparação, mas em outra consegue, né? A couve-flor gratinada é uma opção maravilhosa. E é tão fácil, né? É fácil de Ah, fazer. o Simone, a Dalila é vegana e ela falou que vai testar essa panqueca com recheio de carne de jaca. De Eu jaca. já comi numa feira. Nossa, gente, é gostosa. Eu não Perfeito. sei se ela já É compra uma pronta, se ela que faz, mas as pessoas às vezes têm preconceito, mas porque não provaram, gente. Dá uma chance, é gostosa, eu juro. Eu experimentei, eu achei bem gostosa. Você compra congelada, tem uma marca que vem já o potinho pronto, né, para você utilizar como ingrediente, porque fazer com a jaca verde dá muito trabalho. Claro, se você tem facilidade de ter jaca, você pode fazer na panela de pressão, mas dá trabalho. E hoje tem carne congelada, carne de jaca congelada. É como se fosse uma carne Simone, desfiada. ou da dica que nós demos de ingrediente aí que vocês mais gostaram, ou que estão com intenção de fazer, né? Qual a preparação aí que aguçou a curiosidade de MasterChef para ir para a cozinha? O importante, até eu falo, que eu comecei a usar temperos naturais, né? Sálvia, alecrim, tomilho, salsão, manjericão, hortelã. É outra coisa, a comida fica mágica, né? Fica deliciosa, um sabor, um picadinho que você faz todo dia, com batata, cenoura, chuchu, ervilha. Você coloca sálvia, é outro sabor. A sálvia dá um sabor, a abobrinha com sálvia é divina, é maravilhosa. Né? Salsão eu utilizo bastante quando eu uso frango, que eu não gosto do. Tem alguns franguinhos assim que tem um cheiro característico. Eu uso salsão, manjericão, tudo que tem tomate é um manjericão delicioso, fresco. Então, os temperos que vão dar o brilho na comida, né? Que dão um sabor diferente na comida. Tem que começar a usar, a experimentar os temperinhos. A estrela de hoje acho que vai ser o tomate, hein? A Andréa falou que gostou da dica do tomate pelado. Eu acho muito prático porque eu adoro um molhinho pomodoro. Então fica aqueles pedacinhos do tomate e ele é muito gostosinho. Aí você acrescenta essas ervas, é muito rápido. Às vezes eu não sujo nem a placa, eu corto ele dentro, assim, grosseiramente dentro da lata e tem uma marca que ele já vem até ele em cubos, né? E fica muito gostoso, muito rápido. E a validade, né? Que foi o que a gente falou. Dá para fazer o tomate pelado também em casa? Dá. Não sei se vocês sabem como é que tira a pele de tomate, né? Vou falar rapidinho para não estender muito a live. Você faz um X, né? Uma cruz no bumbum lá do tomate, embaixo, coloca uma panela de água fervendo e coloca esse tomate. Aí a água fervendo vai facilitar que aquela pele do tomate você arranca com facilidade. Sai inteirinho, né? A Fernanda gostou do tomate recheado, eu particularmente adoro e também dá para usar com vários tipos de recheios, sobras na geladeira, né? Que a gente falou para não ter desperdício nenhum. O macarrão na panela de pressão também, que foi uma dica bacana.
mais para frente é que faz tempo que eu não faço, porque aqui a quantidade a gente tem que ajustar, porque normalmente eu faço quando na minha casa são só 3 pessoas, né? E um pacote de macarrão é muito macarrão para 3 pessoas. Mas é muito prático e tem várias variações. Com queijo, ele é muito bom, fica cremoso, é uma delícia, gente. Também fica super bacana. Só lembrando Fácil que e gostoso. nas receitas da internet manda colocar os caldos, né? Que só as coisas, esse caldo que a gente não concorda, né, Simone? Trocar pelos temperos naturais, aí fica perfeito. Nossa, eu, Ótimo. assim, até um tempo atrás, eu usava aquele zero sódio, né, dos temperinhos, os Do caldos. cubo? É, Ah, quando eu comecei a usar esses temperos naturais, né, nossa, eu não sinto falta, eu compro alho poró, a cenoura, o salsão, você faz com franguinho, cozinha o frango com todos esses legumes e ervas, fica um caldo que você congela, você usa até onde faz o gelo, o cubinho de gelo, você faz o caldo, fica delicioso. Você coloca em qualquer preparação, seja com carne, você faz os legumes com carne ou com frango, você guarda, ou só legumes, né? Nossa, eu não dá para uso usar em mais. risoto, Eu não né? uso Esse caldo no mais. risoto. Lembra, Simone, no curso que a gente fez o risoto, ao invés de usar o Com arroz quinoa. arbóreo com quinoa? Até tô até Com tá aqui, ó. vinho. Delícia. Quinoa também é muito gostosa para fazer risoto, fica tudo de bom, né? E aí usa esse caldo de legumes Delicioso. que a Simone falou, mais uma preparação aí sem sódio, sem conservantes, super natural, cheio de ervas. Super gostoso. Turma, tem mais algum comentário que vocês queiram fazer? Vamos encerrar então, se Vamos. ó, a gente agradece a presença de vocês, foi muito legal. A gente está à disposição. Se vocês quiserem colocar alguma dúvida, manda um direct no meu Instagram ou da Simone. Eu não sei se aparece para elas o nosso endereço ou se No nosso, aparece. as postagens, né? O post que está na tua página e na minha, as pessoas vão te encontrar ou vão me encontrar na tua página. E Legal. Aí qualquer você dúvida, a gente está à disposição, né? E aguarde sexta-feira que teremos as sobremesas saudáveis e deliciosas. vai ser feito com muito carinho as sugestões, né, Simone? Muito, muito mesmo. Obrigada, Então, gente. Muito obrigada. obrigada, boa noite Muito para bom. vocês. A gente se vê agora na próxima. A gente espera que todas estejam novamente aqui com a gente, viu? Qualquer dúvida, Sim. então lembre, mande lá para a gente sugestões também, né, Simone? Sim. Vão mandando pelo direct, né? Tem um acesso fácil para falar com a gente. E a gente vai elaborando em cima do que vocês acham bacana para a gente estar falando, né? Então, tá bom. Gente, boa noite, Simone. Obrigada por mais uma Obrigada. companhia, né, numa live e até a próxima. Tchau, Até. pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, Tchau. tchau.